consumir de mim tá totalmente vinculado à minha imagem. O mesmo problema. Não, é o mesmo problema de todo influenciador e infoprodutor. Porque a gente tem um problema antes, né? Que é maior, é não ganhar dinheiro. Exato. Aí você vai criar um negócio digital e ganha muito dinheiro quando ele é bem sucedido. Só que esse negócio depende totalmente de você. É produto, tipo sex shop? Não, o curso que ela tem. O sex shop veio depois, né? Físico, né? Materializa que ela falou, que é aquela parte de alimentação, de hábitos saudáveis. São cursos. Eu tinha o meu de educação financeira e dava muito dinheiro. Só que era uma vaca leiteira, ou seja, tava sempre dando dinheiro, só que eu não podia vender essa vaca para alguém. Não tinha um fundo de investimento que ia chegar lá e falar: Bruno, eu quero comprar o seu negócio. Eu quero comprar 50% dele, por exemplo. Até me ofereceram, mas quando eu perguntava: tá, você vai me comprar por quanto? O cara falava: quanto é que você fez de lucro esse ano? Eu falava: fiz 10 milhões, por exemplo. O cara fala: tá, eu compro 50% do teu negócio por 10 milhões, então. Ou seja, o cara, ele tava me avaliando, se ele comprar 50% de 10 milhões, em 20 milhões. Era 2 vezes o meu lucro atual, sem embutir nenhum crescimento, nada. Entendi. Eu falava: poxa, isso é muito pouco, porque eu vou ganhar o dinheiro que você tá falando ano que vem já, eu ganho de novo, ganho até mais. Vou continuar trabalhando igual. Vou continuar trabalhando, mas o cara falava: tá, mas eu tô comprando uma pessoa, se você é atropelado, você tá morto. O que eu vou fazer? Eu vou vender teu curso como homenagem póstuma? Mano. Você não é o Michael Jackson, vai vender mais depois que morrer. Cara... Eu falei: não, realmente tem razão. Então, como é que a gente faz para não só ganhar dinheiro com o negócio, mas para que esse negócio tenha um valor de mercado? É construir algo que não dependa só da gente. E é assim que as pessoas ficam bilionárias, inclusive, né? Não é com o dinheiro que elas ganham com o negócio, é quando elas vendem esse negócio que dá muito dinheiro. Porque vamos supor que a gente consiga hoje no Grupo Primo. Juntou o Joel, juntou o Thiago, eu, lançamos plataformas, a gente tem lá 100 milhões de lucro em um ano. E aí chega um pessoal, olha pra isso e fala: cara, eu quero comprar uma parte de vocês. E os caras falam: eu pago 10 vezes o seu lucro atual. Esse é o valuation de vocês pra eu virar sócio. 10 vezes 100 milhões é 1 bilhão. E a gente pode falar: não, isso é pouco. Porque isso é múltiplo de empresa que tá listada em bolsa, que já é muito grande. A gente vai crescer muito mais ainda. Tem que pagar 30 vezes. Se eles pagam 30 vezes o lucro, é 3 bilhões. Se o Thiago, por exemplo, tem 50% do Grupo Primo, ele tem 1,5 bilhão de patrimônio no Grupo Primo. Ele ficou bilionário, mesmo que ele esteja muito longe de ganhar de lucro 3 bilhões. Cara, isso é muito doido, esse tipo de coisa, né? Enfim, daí a ideia é que a gente tire descentralize os nossos ganhos. E para isso a gente tem que criar algo que vá além da nossa marca pessoal. Então o Bruno entrou lá no Grupo Primo e tirou, né? Hoje em dia existe o Bruno Perini, mas ele está dentro de um grupo maior, que é o Grupo Primo. Já eu não tenho nenhum grupo, né? Eu sou ainda Malu Perini. Grupo das primas. Eu ainda sou Malu Perini. Eu tenho os meus produtos, tenho o meu produto digital, que é o Materializa, e aí cria a Vibrio, que é uma marca. Então a marca já tem um valor. Você não pode contratar outras pessoas para fazer o Materializa, você diz? Não, para os produtos. Não precisar da sua imagem. Sim, a Vibrio hoje não precisa da minha imagem. Isso que ela já roda sozinha, entendeu? Então a ideia, só que a Vibrio é uma empresa que deu super certo, que provavelmente vai ter um valor de mercado grande, é o que a gente espera. Já tem, né? Porque já tem um lucro bem grande. Mas, ao mesmo tempo, eu quero diversificar. Igual diversificar os meus investimentos, vou diversificar os meus negócios. E aí, como deu tão certo, eu falei: putz, vou criar uma marca de moda, né? Vamos replicar esse modelo. Vamos replicar. Vocês são loucos. Vocês criam uma coisa e criam outra. É mais problema pra cabeça também. Mais problema, exatamente. Bem mais nesse caso. Bem mais nesse caso. E aí eu criei a MAP, que é a By Malu Perini, que hoje é vinculada à minha imagem, mas porque eu estou construindo um brand, né? Uma marca que dá muito mais trabalho do que o sex shop, porque o sex shop eu tô vendendo o mesmo produto desde que eu lancei, né? Eu vendo bullet, compro lá na China e vendo aqui. E massa, né? Vou lá, escolho o melhor bullet que a China tem pra me dar, e compro e tal, faço do jeito que eu quiser, eles me entregam, e aí eu faço a logística, coloco todo o meu branding, né, por cima, e beleza. Agora, a moda, o negócio é muito diferente. Primeiro porque são muitos fornecedores, né? É uma cadeia de produção gigantesca. E segundo, porque eu tenho que produzir roupa a cada 3 meses. Putz. Tem coleção, tem tamanho. Tem tamanho. Então tem P, PP, MG. Tem...
invisto lá numa coleção, invisto numa peça de roupa, não vende. O que eu faço com E aí? isso? É o preço. Eu Perdeu. tenho Aí eu vou fazer saldo. Aí faz uma liquidação, só que os caras compram da liquidação, deixa de comprar do outro, a liquidação você tem menos margem. Então, É bem é complicado. muito mais complexo, mas estamos aí. A MEP... Só que... Desculpa, vamos continuar. Vai, pode falar. Eu ia falar que é muito mais complexo, Mas vale mas, muito por mais. exemplo, provavelmente vai valer muito mais. É? É que você não... Me fala um sex shop listado em bolsa de valores. Não existe. Me fala um sex shop que vale $1 bilhão. Não tem. Talvez a Ainda. Vibrio possa ser o primeiro. Primeiro. Pode ser, mas ser o primeiro de algo é muito complicado. Agora, marca de roupa que vale $1 bilhão, tem um monte na bolsa. Tem um monte. Então, não precisa valer $1 bilhão para dar certo. Pode valer muito menos do que isso. Claro. Mas como é um mercado muito grande, eu acho que é melhor ser um peixe pequeno em um mercado grande, um aquário grande, do que ser um peixe grande num aquário pequeno. A Vibrio hoje é um peixe grande em um aquário pequeno. Porque o mercado de sex shop é difícil dele crescer. Até para fazer anúncio desse mercado é complicado. As redes sociais não deixam. Exato. Anúncio sex shop geralmente é uma boca carnuda mordendo morango melado com mel. Mas por isso que existe É, um mais ou grande menos assim. diferencial da Vibrio também. Porque eu sou a influenciadora da Vibrio. Então, hoje em dia, é muito raro você conseguir ter uma influenciadora. Na verdade, existe. Mas aí, por exemplo, a Kátia, que é amiga nossa, né? A Kátia Damasceno. A Kátia, ela tem lá um sex shop que ela tem parceria e tal. E ela é nichada nesse Total. ela tem esse nicho onde ela fala pra esse nicho. Mas é um nicho específico. Tem gente que não assiste a Kátia. E tem gente que não gosta, né? Sei lá. Tem gente, inclusive, maravilhosa. A gente foi no show dela. Eu tava vendo os trechos do show. Perfeito. Tá difícil marcar com ela aqui, né? Maravilhoso. Dos shows agora. Né? Tá muito bom. A gente foi assistir final de semana passada. Foi? São Paulo? Foi aqui em São Aham. Paulo. E aí tem isso, entendeu? Mas eu sou a gente fez algo diferente, né, na Vibrio. E ao mesmo tempo eu sou influenciadora. Então eu já não tenho. A gente fala que o CAC zero, né? Porque O quê? o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, é zero. Enquanto as marcas pagam pra fazer propaganda, a marca não vem pra cá. Você não vai pagar e pra você. Eu não pago, porque essa é Você minha. quer Eu faço economizar. propaganda de graça, né? Pra minha marca. Então, o custo de aquisição de cliente para uma influenciadora é zero, praticamente zero. Então Já eu tem faço. o cliente lá. O cliente já é fiel porque eu de alguma forma, né, seduzi ele e ele acredita em mim. Então isso acontece com todas as marcas. Por isso que hoje em dia tem esse movimento das influenciadoras fazerem suas próprias marcas. Isso tá acontecendo cada vez mais, né? Cada vez mais, porque elas entenderam que em vez dela fazer a propaganda para alguém, elas vão fazer propaganda para elas mesmas e criar toda uma marca e um brand que vai durar e ainda vai valer muito valor, diferente da imagem própria dela. Não, dando um exemplo, a Bianca Boca Rosa. Sim. Já foi no Pensei- podcast pensei lá. nela Ela quando- é maravilhosa também. Então, a Bianca falou lá que ela tinha vendido mais de 100 milhões de maquiagem. Na hora que ela falou isso, eu pensei, essa mulher tá bilionária. Você contou pra ela, né? Falei pra ela, você já é bilionária? Ela falou, não, né? Como assim? Daí eu falei, olha, se você vende 100 milhões, quanto é que você tem de lucro? Sei lá, vamos supor que tua margem é 20%, é 20 milhões. Então, se alguém chegar e falar, olha, eu tô te avaliando aqui por 10 vezes seu lucro, então seu negócio vale 200 milhões. Se for 50 vezes o seu lucro, então esse negócio vale, pensando que ela vai crescer muito, ainda vale 1 bilhão. Então, tem influenciador que lançando sua própria marca vai ficar bilionário. A gente vai começar a ver isso nos próximos anos. Porque não é da noite pro dia, né? Demora anos pra isso acontecer. Mas vai ter cara que vai ficar Mas o bilionário. Whindersson, por exemplo, não é bilionário, você acha? Não, acho ainda não. Joguinho verde aí, né? Você viu? Não sei. É porque eu não sei os Você não negócios sabe, do né? Whindersson. Né? Eu sei que ele tem muito... Ele ganha muito com a própria imagem. Mas geralmente pra você conseguir ficar bilionário, você tem que criar algo que não dependa só da sua imagem. Porque, por exemplo... Hoje, a MAP que ela lançou, a marca de roupa, depende muito da imagem da Malu. Só que daqui a um tempo, se ela quiser vender a MAP, daqui a 5 anos, estiver faturando bem, ela pode vender, outra pessoa assume e ninguém nem vai saber que MAP veio de Malu Perini. Eu gosto sempre de brincar com o exemplo da C&A. Quem criou a C&A? Não faço ideia. Foi o Carlos Alberto. Você sabe disso? Não, quem é o Carlos Alberto? Pois é, ninguém conhece. Mas não foi ele, não. Sério? Foram 2 irmãos. Ah, tá. Hermes e Augusto. Mas poderia ter sido, pô. Entendi. Porque Pensei que era o surgiu a Carlos marca... Alberto de Nóbrega. Não. Surgiu a marca e ela começou a dar muito certo, os caras podem revender. Tem a Nativosa. Né? A Nativosa, ela vendeu a empresa dela pro grupo Soma. Ela tá lá dentro hoje desse grupo, é um grupo listado em bolsa.
E agora eu não lembro o valor, mas era um valor bem alto. Era o quê? 300 milhões de reais? Mais ou menos isso, se eu não me engano. E foi uma marca que ela construiu. O nome da marca é NV, de Nativosa. Mas se ela quisesse vender pro Grupo Soma e sair, o pessoal que acompanha a história da marca saberia. NV vem de Nativosa. 5 anos depois, quem tá conhecendo a marca naquele momento, quando ela chegou em outro estado, nem saberia que ela existiu, entendeu? Não, com certeza já tem um monte de gente, porque tá em vários shoppings. Então a pessoa entra na loja e não vai saber quem criou aquela marca. Então, vai ter cara que vai conseguir ficar bilionário de outras formas. Porque, por exemplo, o Whindersson ele deve ter participação em um monte de negócio que a gente não conhece. E provavelmente isso vai dar muito mais dinheiro para ele no futuro. Mas o influenciador, que ele se atentar que o dinheiro de verdade não tá naquilo que você ganha agora com o público que você faz ou com o teu infoproduto, mas sim em pegar e criar um negócio que você possa vender depois uma parte ou vender ele inteiro para outra pessoa, esse cara vai ficar bilionário. Você gostaria de ficar bilionário? Eu gostaria, cara. Cara, eu não gostaria. Eu gostaria. Você gostaria, Lene? Por que você não gostaria? Não. Eu acho que não, bilionário não. Me traria uma carga de responsabilidades que eu tô na fase de soltar as cargas e não trazer mais coisas, entendeu? Acho que isso é uma crença limitante. Hã? Acho que isso é uma crença da sua cabeça. Isso é uma decisão, é diferente, não é uma crença, é uma decisão. Eu tinha uma produtora enorme, ele trabalhava lá com tantas pessoas, era a maior produtora, entendi, não sei porque você tinha uma carga a ideia é soltando e coisas que não... Entendo totalmente, pô. Porque pra fazer 1 bilhão eu tenho que estar no negócio... Você não vai fazer por acaso. Não é que... Então tem que estar trabalhando. Eu tô na fase de... Você não vai acordar do dia pra noite e falar, meu Deus. 1 bilhão? Nossa. Aqui, ó, deu 1 bilhão de patrimônio. Sim, não será assim. Igual... Mas eu gostaria, cara. Eu sei que hoje é um movimento... Pra ter essa sensação, não é pelo sensação. dinheiro ou é pelo que você poderia fazer de negócio? É zero dinheiro porque, como eu falei, é o valor de mercado aquilo que você construiu, né? Pra você ter o bilhão mesmo, você tem que vender o que você construiu. Sempre? E vários dos bilhões... Não sempre. Porque você constrói algo muito grande, pô, a Amazon dá bilhão de lucro. Entendeu? Mas o grande valor do patrimônio é a participação que o Jeff Bezos tem na Amazon, por exemplo. Entendi. Mas por que eu gostaria de ser bilionário? Não é pelo dinheiro, pelo seguinte. Se eu tiver... Bom, se eu virei bilionário, acredito que eu vou ter pelo menos uns 50 milhões de dinheiro na conta. Tá. Eu vou estar vivendo na mesma casa, muito provavelmente, que é uma baita de uma casa que a gente tem hoje. Eu vou estar casado com a minha mulher. Eu vou estar andando praticamente no mesmo carro. Vou estar frequentando os mesmos locais. Vai comprar um jato? Talvez. Vai, né? Se eu tiver que viajar o tempo todo. Você é bilionário, pô, vai economizar com um jato. Mas depende. Eu já tô fazendo um negócio, né? Depende do que eu vou fazer. Mas você entende que né? minha vida vai mudar muito pouco. Minha vida vai mudar muito pouco. Mas hoje, por exemplo, se eu vejo o Jeff Bezos... O que você faria de diferente? Então, esse é o... não sei de diferente que eu faria da minha vida. Não de negócio, da sua vida. Você viajaria mais, por exemplo? Ou não, gastaria mais com alguma coisa que você não gasta? Hoje eu não tenho uma limitação financeira, felizmente, de gasto assim. A gente pode gastar basicamente o que a gente quiser. Desde que a gente não queira gastar tudo, né? Claro. Mas eu digo que a gente quiser porque hoje, do dinheiro que a gente ganha em consumo, e a gente não é uma pessoa econômica hoje em dia, mas a gente gasta uns 5 a 10% do que a gente ganha. O restante a gente pega e investe. Então, por isso que eu te perguntei do bilionário, porque não vai mudar então a sua vida. Vai mudar? Não, a minha vida não vai mudar. Mas como é que a pessoa fica bilionária? Eu acabei de falar. É construindo um negócio grande... E aquele negócio vai estar avaliado em bilhão. Sei. Então, se eu ficar bilionário, eu sei que eu deixei um monte de pessoas milionárias pelo caminho. E para isso, como eu tô numa empresa do mercado financeiro que não é monopolista, é uma empresa que... Ali daqui. Não, sim. Os caras riam. As pessoas que vieram comigo vão estar bilionárias. Vamos, time! Mas eu tô num mercado onde eu não sou um monopolista. Eu não sou uma empresa que eu tenho monopólio de alguma coisa. Para as pessoas comprarem o meu produto, elas só compram porque elas acreditam que o meu produto vale mais do que o dinheiro delas. Porque se elas falassem, esse produto não vale meu dinheiro, elas não comprariam. Entendi. E como elas acham isso e gostam, até divulgam para outras pessoas. Então eu sei que se eu fiquei bilionário, eu fiz um monte de gente milionária e eu atendi um monte de gente também de uma maneira tão boa a ponto do cara falar, olha, o teu produto vale o meu dinheiro. E tem um outro ponto também, né? O pessoal fala que não era... Pior que eu corro o risco de virar bilionário, né, cara? Se eu criar... Você tem cara de bilionário. Vou escrever um livro, vou fazer série... Cara, pessoa que fardo, cara. Você chega pra mim e fala, Vilela, você virou bilionário. Eu falo, Lene, agora vai ser milionário também, que saco. Você tem cara de bilionário. Colocar um heliporto aqui no... Mas tem muita coisa que eu acho que é interessante. Por exemplo,
As pessoas não entendem essa dinâmica que a gente acabou de falar aqui, de que o bilhão vem do negócio que você vende ou constrói. Eu já vi vários perfis, geralmente o pessoal mais de esquerda, falando o seguinte: o bilhão não é natural, vejam só. Porque se a gente pega e imagina uma pessoa que ganha 5 mil por dia, para ela ter 1 bilhão são 200 mil dias. 200 mil dias divide por 365 dá 547 anos. Nenhum homem vive 547 anos. E realmente, juntar o dinheiro não é assim. Agora, se eu construo uma empresa que tem um lucro de 100 milhões, ela vai valer bilhão. Só que para isso eu tenho que atender um monte de gente, eu tenho que empregar um monte de gente. E aí o ponto, por que eu quero fazer isso? Isso eu quero há pouco tempo. Você só se preocupa com essas coisas quando já resolveu um monte de outras, né? Sim. Minha preocupação lá atrás era, eu quero estar empregado. Minha preocupação depois é, poxa, o meu emprego é legal durante certo período. Depois eu não quero ter que depender dele, quero juntar dinheiro. A minha preocupação agora que eu já resolvi todos os problemas anteriores é, cara, para eu ter bastante impacto, eu tenho que construir algo grande. E a consequência disso é ficar bilionário. E eu penso nas pessoas que eu conheço que podem ter esse tipo de ambição. E são poucas que podem ter esse tipo de ambição realista. Quem, por exemplo? O Thiago tem esse tipo de desejo também. E também não é pelo dinheiro. Então eu vejo... ele já veio aqui e a gente conversou por isso. Pois é, eu virei sócio de um cara que tem essa mesma expectativa. Ele quer atingir esse objetivo. E eu também queria. Além disso, eu sou uma pessoa que... Eu fui abençoada de muitas formas. Eu nasci com saúde, eu nasci com uma boa aparência, eu nasci com uma capacidade de aprendizado muito boa, eu consigo aprender as coisas de forma fácil, eu tenho uma memória fora de série, eu sou bom em me comunicar, né? E... Poxa, eu tenho tudo isso reunido. Eu penso que se eu não usar isso para ser muito grande, impactar muita gente, eu vou estar fazendo mau uso daquilo que a natureza me deu. E daquilo que eu conquistei também ao longo do tempo. E por que você acha que tem essa... Vocês, né? Por que você acha que tem essa visão de rico, milionário, bilionário? Eles são tão estigmatizados. Eu vejo mais aqui no Brasil, né? Essa coisa do sucesso, pô. É porque as pessoas acham que... Sempre é mal, né? Sempre... O cara... Com certeza fez coisa errada. Tem cara que faz, né? Não, esse é um dos motivos por essa visão. Esse é um dos motivos, mas eu acho também que é porque as pessoas acham que a economia é um jogo de soma zero. Onde, quando um ganha, o outro perde. Necessariamente alguém tem que estar perdendo para outro ganhar. E pode ser um jogo de soma zero. Pode? Pode, pô. Porque se eu te obrigo a comprar o meu produto, imagina que eu conheço um monte de político e fala: políticos, me deem um monopólio da educação financeira no Brasil. Aí eu te obrigo a comprar só de mim. E ainda fala assim, nem te obrigo, eu falo, não, vamos criar um impostozinho de educação financeira e eu já dou o produto para ele automático. Entendi. É um jogo de soma zero. Eu tô surrupiando de você e por isso eu tenho. Agora, quando é uma troca voluntária, aí não. A troca voluntária só acontece porque ela é boa para ambas as partes. Claro. Do contrário, não aconteceria. Então esse é o ponto. Pode ser um jogo de soma zero. Ninguém quer ajudar a Apple. Não, você compra porque acha o produto bom pra cacete. Vamos ajudar a Apple, ajudar ele a ficar mais rico. Não. Exatamente. Para de fazer produto bom que ninguém compra mais. E a Apple também não quer nos ajudar. Exato. Tem uma frase lá atrás do Adam Smith que ele dizia, né? Você não pode esperar que o teu pão venha da benevolência do padeiro, pô. Ele quer o lucro, mas pra ter o lucro ele tem que te atender. E fazer um pão bom. Senão você vai na padaria da esquina e compra um pão de outra pessoa. Sim, mas então, como a gente tem liberdade hoje, a economia... No geral, não é um jogo de soma zero. Então, a gente cria, né, esse valor. Então, por exemplo, eu criei os meus produtos, né? Eu criei lá o Materializa do zero. E hoje eu emprego só no Materializa 7 pessoas, né, que trabalham e ganhando muito bem. E antes eu não tinha nada. Isso não existia de nada. Não tá tirando dinheiro de ninguém. Exatamente. Né? Eu não obrigo ninguém a comprar. A pessoa compra porque ela vê um benefício. Ela fala, putz, vou emagrecer, vou ganhar saúde, vou ficar mais... de alguma forma, vou performar melhor no meu trabalho porque eu vou fazer o Materializa e vou melhorar. Mesma coisa na MAP. Eu criei a MAP e hoje eu gero um monte de empregos a partir da MAP. Então, só na MAP a gente emprega diretamente 8 pessoas e aí a gente vai lá e contrata a costureira, o motoboy, todo mundo, e a logística, não sei o quê. Então, um monte de gente tá ganhando dinheiro porque eu fui lá e decidi fazer esse novo empreendimento e alguém vai e compra roupa porque ela precisa, né? Ela vai precisar se vestir e tudo mais. Então não é um jogo de soma zero. Pode comprar de milhares de outras pessoas. Vê, principalmente assim, vem o Elon Musk e aí você vê os comentários, né? Esse cara... O povo acha que porque Já vi compararam o Elon Musk ao Hitler. Nossa. No Twitter, né? Lógico que é no Twitter que você vê esse tipo de coisa. Falaram assim, era um comentário, não vejo diferença desse cara pro Hitler. Eu falei, meu Deus... Essa pessoa que comentou não é judia, né? Porque a diferença é muito clara pra quem sofreu na mão do Hitler. Mas... O ponto principal é que as pessoas também pensam que
se o cara ele tem muito, outras pessoas ficaram com menos por conta disso. Então, toda vez que um bilionário fica mais rico, o pessoal fala, que absurdo. Isso aconteceu durante a pandemia. Teve um monte de gente ficando mais rica, enquanto outras pessoas ficaram mais pobres. Aí fica a pergunta, e se esse cara ficasse mais pobre junto, os outros iam ficar mais ricos? Pelo contrário, iam ficar ainda mais pobres. Porque se um Elon Musk ele é obrigado a fechar as empresas dele, na hora é um monte de gente que ele demite, é um monte de gente que ele para de comprar produtos. E quando ele compra um produto, o consumo dele vira renda de outra pessoa, que vai passar a consumir mais por conta disso. Então, se esses caras ficarem mais pobres, as outras pessoas também ficam mais pobres. Eu vi até outro dia um comentário muito interessante, que era naquele dia que o Facebook caiu pra caramba de valor de mercado, que é uns 20%. Mas você vai sair do Elon Musk, só comparar com o que o pessoal tava falando, que os caras... ele queria pagar... Quantos milhões ele ia pagar no Twitter? Isso dá pra acabar com a fome mundial, né? Não era fome mundial uma vez, era 6 vezes. 6 vezes, cara? 6 vezes. Só que você pegava a arrecadação do Brasil... Era quanto que ele ia pagar no Twitter? Não era 50? 40 milhões de dólares, né? 40 bilhões de dólares, o que dá uns 200 bilhões de reais. Tá. A arrecadação do Estado brasileiro até o mês de maio era de 1 trilhão de reais. Então, se o Elon Musk podia acabar com a fome 6 vezes no mundo, o Brasil podia acabar com a fome no universo. Né? Vamos não colocar é assim, né? No universo não, que o universo é muito grande, na galáxia. Né? Então, não é assim. Não é assim. Mas o ponto do Elon... Pode servir também pro Elon Musk, porque tá caindo também. Eu ia falar do Zuckerberg, mas as ações do Elon Musk estão em queda. Então, por quê? Porque o mercado tá ruim agora, né? Várias empresas estão em queda. Tá tudo em queda. Tudo tá em queda? Quando os juros começam a subir, geralmente os ativos de risco, eles caem. Então, o Elon Musk tá perdendo dinheiro agora, o Zuckerberg tá perdendo dinheiro agora. Aí eu pergunto, o mais pobre tá ficando mais rico agora porque eles estão perdendo dinheiro? Não, né? Só serve o contrário, então. É quando fica mais rico que eles perdem. Quando ficam mais pobres, então, eles não ganham? Não é assim que funciona. Não é porque o cara ficou mais rico que as pessoas estão perdendo. Na verdade, hoje a gente é mais rico porque esses caras inovaram em vários pontos. A gente só ficou rico porque a gente usou o Instagram de maneira gratuita. A gente investiu pouquíssimo em publicidade, em tráfego pago. A gente não investiu. Usando uma tecnologia que há 10 anos não existia. Para fazer uma transmissão ao vivo há 10 anos era Globo, pô. Agora a gente tá ao vivo você aqui. tem um emprego porque alguém criou o YouTube e botou a ferramenta disponível. Hoje você tem um baita de um negócio que alcança milhões de pessoas, emprega. A gente estava conversando antes aqui sobre equipe. Porque teve um cara que falou, vamos colocar uma transmissão ao vivo... E o cara pode fazer com custo zero, enquanto lá atrás quem fazia isso era com uma mega estrutura. Isso só existe porque esses caras inovaram. Né, dada pelo governo. Exato. Então isso acabou deixando a gente mais rico no geral. A prosperidade desses caras escoa pela sociedade. Aumentou a cauda longa. Ô, Leni, Sim. Você quer uma dúvida sua ou dúvida do chat primeiro? Pode ser um superchat? Pode. Pode.